A minha vida, eu passei por uma situação muito difícil. Eu morei em Belterra, interior de Santarém. E na minha infância eu passei por abusos sexuais, onde isso fez com que eu vivesse uma vida conturbada e fui crescendo com perguntas sem resposta. Acabou que eu fui desenvolvendo uns trejeitos, sendo afeminado, desejos que eu não entendia. Isso gerou um desconforto dentro de casa por eu não ter sido aceito. Eu acabei indo morar nas ruas na minha adolescência para a juventude já. E ali eu fui abraçado pela prostituição, pela homossexualidade, fui abraçado pelos traficantes, fui abraçado pela droga e ali me tornei um dependente químico. Ali vivi uma vida jogado, sem um teto, sem uma família, sem um afeto familiar, uma folha seca lançada ao vento. Então ali eu comecei a preencher o vazio com droga, prostituição, com aquilo que o mundo oferece. E quando eu me deparei, eu já estava transformado, comecei a tomar hormônio, né? Me tornei um travesti. E quando eu me deparei, eu estava morando na Cracolândia de São Paulo. Ali eu passei a eu passei a vegetar. Era uso de droga constantemente, dia e noite, para superar os traumas da vida, superar muitas coisas. Cheguei muitas e muitas vezes a me deparar na lata de lixo para comer comidas estragadas, babujo, na hora da fome, que era sempre às madrugadas, quando eu estava sóbrio, não tinha onde recorrer. E sim, fui vendo uma vida. Quando eu me deparei que eu já estava escravizado pelo vício da droga, do crack, jogado na sarjeta, dormindo em praça abandonada, embaixo de viaduto, eu até tentei buscar ajuda. A primeira ajuda que eu busquei foi lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Eu procurei me levar para um CAPS, só que eu só tinha um apoio durante o dia, naquele momento ali, para ter uma medicação, uma alimentação. Só que à noite eu não tinha um abrigo. E eu ficava vulnerável nas ruas. E aí acabava fazendo uso da droga, né? E voltando à vida velha. Não consegui ter êxito numa recuperação. Então foi aonde eu comecei a fugir das drogas. E quando eu comecei a fugir das drogas, foi quando eu me tornei um andarilho. Eu andei 11 estados do país a pé. Eu tinha na minha mente, eu vou sair daqui de São Paulo, vou para Brasília, chegar lá em Brasília, eu vou tirar o documento, eu vou arrumar um emprego, vou começar a minha vida. Só que quando eu chegava no destino, chegava lá, o ambiente que eu ia era onde tinha drogado, era onde tinha droga, era onde tinha só aquilo que não presta. Por muitas e muitas vezes eu tentei tirar minha própria vida, alimentava que não tinha mais jeito para mim, porque era desacreditado pela sociedade, e vagando, eu caí em Belém do Pará. E quando eu caí em Belém do Pará, eu fui abraçado por um projeto semelhante a esse aqui, Eu Acredito em Milagre. E lá nesse projeto, quando eu cheguei vestido de mulher, eu cheguei sujo, jogado, morador de rua, né? Ninguém olhou se eu tinha condição de pagar ou não. Eu fui acolhido da forma que eu estava, da forma que eu era, nas condições que eu me encontrava. Eu fui acolhido, fui abraçado. E é um trabalho que lá eles trabalhavam com a palavra de Deus. Quando eu vi o amor, entendeu, pela minha alma, quando eu me senti valorizado, quando eu me senti abraçado, eu me dei essa oportunidade. Comecei a buscar uma intimidade, comecei a me voltar para Deus e querer entender o que tinha acontecido, porque tive a oportunidade de voltar para a sociedade, para trabalhar, para construir algo para minha vida, para ser um cidadão incluído como qualquer outro. E ali eu comecei a viver uma vida verdadeira, sem mentira, sem engano, sem ter que estar no efeito de alguma coisa para ter um sorriso, para ter uma alegria, para ter uma paz. Eu podia entender o que é viver de verdade.
primeiramente foi graças a Deus e também a pessoas que têm projetos espalhados por aí no intuito de resgatar vidas, de dar oportunidade para essas vidas, de mostrar para eles não é o fim, não acabou para ti. Ainda tem alguém que acredita em ti, ainda tem jeito para você, ainda tem uma porta aberta que você pode entrar e viver uma mudança. E quando eu recebi esse afeto verdadeiro, sem ter que dar nada em troca, porque a minha vida era essa, eu tinha que, para ter uma amizade, tinha que dar algo em troca, para ter uma companhia, tinha que dar algo em troca. Eu era uma pessoa escravizada e vivia uma dependência emocional. A dependência emocional era para mim ter um afeto, uma amizade, para me sentir amado por alguém, eu tinha que retribuir com alguma coisa, de alguma forma. E quando eu não tinha nada, eu estava solitário, sozinho, com as feridas da alma, com os traumas da vida e com perguntas sem resposta, aonde tinha perdi o gosto de viver, aonde não queria ter mais vida. E em lágrimas, em choro, se sentindo um labirinto, sem saída, era a forma que eu me encontrava. Mas eu me lembro que quando veio o despertamento para a minha vida de verdade, foi quando eu estava na sarjeta e chegou alguém naquela sarjeta para levar um lanche, para levar uma sopa, para levar um marmitex, alguém que na madrugada chegava ali para levar um cobertor, alguém que levava um casaco, alguém que olhava ali para mim não como um nada, não como um vagabundo, não como um traste, mas alguém que olhava para mim como um ser humano que merece uma oportunidade, como um ser humano que merece também receber uma ajuda. E quando eu olhei aquele tratamento onde eu não era apenas uma escória na sociedade, quando eu me deparei com aquele tratamento onde eu não era um imprestável, quando eu vi aquele tratamento onde você tem algo importante, você é algo valoroso, você merece uma ajuda, quando eu fui abraçado sem sentir nojo porque eu estava fedido, quando eu fui acolhido sem discriminação porque eu era um travesti, porque eu era um noiado, quando eu senti esse afeto, eu recebi vida dentro de mim. E ali eu perdi aquele gosto de querer morrer e eu passei a querer ter vida de verdade. Para a glória de Deus, eu moro em Belém, um lugar que eu não tenho parente em Belém, mas em Belém, do papelão, eu fui para uma cama. De Belém, sem ter nenhum parente, mas eu saí da sarjeta, das calçadas, fui para dentro de um lar. E em Belém hoje, para a glória de Deus, eu sou uma pessoa onde eu saio da minha casa e eu vou levar uma sopa lá na sarjeta, porque fizeram isso por mim. Lá em Belém, hoje em dia, eu saio do meu conforto e eu vou para a praça fazer evangelização, dizer para mim, deu certo, vai dar certo para você. O que era preto e branco, até que eu vi sua luz, eu pensei que você tinha que morrer para lutar, algo tão fora do comum. Oh, você está me deitando em um morto e enterrado na ponta da sua faca, mantendo-se. Hoje eu sou voluntário lá em Belém de um centro de recuperação, sem ganhar nada em troca, apenas com um gesto de gratidão. Fizeram por mim, eu quero fazer por você. Me abraçaram, eu quero abraçar você. Me ajudaram, eu quero ajudar você. E isso é a forma que eu tenho de agradecer a Deus e a quem também semeou esse amor, essa bondade, esse afeto na minha vida. E hoje eu sou um pastor missionário, viajo estados e outros estados, pregando a palavra de Deus. E aonde eu chego na cidade, a primeira pergunta que eu faço, nessa cidade, existe algum centro de recuperação? E quando alguém fala, existe, eu quero conhecer. Eu quero ir lá poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo. Eu quero ir lá testemunhar como eu era, quem eu era e como eu sou hoje. E como foi o meu processo de eu não abrir mão da oportunidade, mas de eu perseverar para poder dar certo e mostrar também que vai dar certo para eles. E assim eu tenho feito
E foi onde eu conheci o projeto Aqui Eu Acredito em Milagre, em Juruti. Pastor Jean, grande amigo, já estou aqui há mais de 2 anos com ele nessa caminhada. Toda vez que eu passo por aqui, indo para Manaus ou voltando, eu tenho que parar aqui, eu venho aqui, os irmãos me amam e eu posso testemunhar. E quando eles veem para mim o que Deus tem feito na minha vida, eles alimentam ele. Eu também quero isso para minha vida. E assim tem sido maravilha para a glória de Deus.